Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O professor Israel aqui com vocês. A gente vai discutir agora um ponto, né, com relação aos nossos conteúdos, com relação aos nossos estudos da perícia, mediação e arbitragem, tá? Sejam bem-vindos. A nossa discussão hoje vai abordar sobre a nossa avaliação presencial, a nossa avaliação final, né, onde a gente vai ter ali ao longo de todas as unidades, né, as 8 unidades que foram estudadas, elementos que vão contemplar todo o estudo com base na nossa avaliação. Então vejam só, a nossa disciplina de perícia, mediação e arbitragem, ela trouxe, né, um propósito, ela trouxe aí com que vocês conseguissem entender, conseguissem desenvolver de forma prática habilidade e competências técnicas, principalmente, sobre a perícia contábil, né? Uma perícia que discute ali sobre elementos que vão tratar questões comerciais, questões patrimoniais. A gente viu ali ao longo da perícia judicial que falou, né, sobre o trabalho do perito contador, falou do trabalho do perito contador assistente, né, que está ali ao seu lado. Discutimos também sobre a composição, formação de equipe e tudo isso dentro da perícia judicial. A gente viu ali um personagem que é diferenciado, que é a Justiça Estadual, Justiça Federal, que ela convoca. Então, falar de perícia e questão judicial, a gente tem que tratar como perícia judicial, perícia que há um processo de convocação, existe um processo de aceite, existe uma questão de escolha, formação de equipe. Então, falar de perícia nesse primeiro momento é tratar de uma perícia de âmbito judicial, uma perícia judicial. Logo em seguida, a gente começa a entender todo um planejamento, né, desse processo aí, desse trabalho que foi dado como pontapé, foi iniciado. A gente logo em seguida vê ali a perícia sendo planejada, sendo, né, totalmente esquematizada. Há todo um trabalho por parte do perito, né, o perito contador, em montar sua equipe, ter uma equipe junto, né, fazer um planejamento e fazer todo um diagnóstico ali de todo o trabalho que vai ser desenvolvido. Tá? Nesse processo, a gente começa a entender um processo de modelagem, ou seja, qual é a estratégia, quais são as metodologias, quais são os procedimentos que eu preciso desenvolver para poder trabalhar e para poder fazer com que a execução do meu trabalho seja satisfatória, seja pertinente. Então, isso parte também dentro da perícia judicial, tá bom? Logo após isso, a gente finaliza aí as 4 primeiras unidades, a gente começa a entender um pouquinho além da perícia judicial, a gente começa a discutir uma perícia extrajudicial. Né? Uma perícia extrajudicial seria basicamente o quê? Seria quando você não tem mais aquela personalidade do juiz, não tem mais aquela convocação e começa a ter ali um processo de contratação. Esse processo de contratação a gente encontra tanto na perícia, mas de caráter extrajudicial, ou seja, é um profissional com formação em contabilidade, registro junto ao conselho de classe, né, práticas na área de perícia, especialização no seu trabalho, né, total empenhado em desenvolver práticas de perícia, mas que vai para um lado privado, vai para um lado particular, ele vai para um processo de contratação, ele não é mais convocado e agora ele é contratado. Então ele faz uma perícia extrajudicial, ainda assim para questões de litígio, questões de solução de patrimônio, divisão, questões comerciais, né, divisão, cisão ali de sócios. Então todo esse trabalho, só que fora do contexto judicial, ou seja, extrajudicial, o profissional em perícia ele começa a atuar também. Isso a gente já inicia ali pela 5ª unidade. E paralelo a esse ponto, paralelo a toda essa discussão, a gente entende, a gente tem o trabalho da arbitragem, né? Primeiramente vem com a arbitragem e depois começa a falar da mediação. Então, da unidade 5, unidade 6, ali a gente começa já a entender algumas outras práticas dentro da perícia, mas de uma forma mais liberal, de uma forma mais extrajudicial ou até arbitral, como a gente pode definir,
certo? E daí a gente consegue concluir, né, todo esse arcabouço aí de estudos com a questão da elaboração do laudo, né, a preparação do parecer pericial por parte do perito contador assistente, certo? A gente começa a entender que esse profissional tem notoriedade e tem ali um trabalho final, que é o laudo pericial, tem ali a participação, o uso do laudo complementar também. Então são ferramentas, são provas periciais, tudo isso é prova pericial, isso complementa, isso dá força ao trabalho do nosso perito, tá bem? Então assim, fica mais uma vez aí o nosso informe, né, sobre o nosso momento Tira Dúvidas, e no dia 21, né, 21 de junho agora, na próxima semana, a gente vai ter o momento Tira Dúvidas e aguardo todos vocês. Até mais.